e como professora, que eu ia em algumas atividades e via que, infelizmente, começava a se fortalecer, e é bem os tempos, né, da mudança das universidades, porque quando eu falo que da universidade, eu não estou falando da URGS. Quando eu falar da URGS, eu vou dizer da URGS, certo? Mas a universidade, enquanto instituição, estava passando por essa tremenda modificação, transformação, e essa transformação que lhe dá um sentido e que hoje lhe dá uma certa crise. Sinceramente, quando se diz isso, não, porque a universidade que é exagero, porque isso é pessimismo, a universidade está em crise, sim. E não é só em crise porque falta dinheiro. Ela vive uma crise também do seu papel social, porque ela deixa de ser uma vanguarda, ou fica muito pouco sendo vanguarda, e acaba sendo o quê? Sendo alguma coisa que também se submete, né, àqueles parâmetros que a sociedade contemporânea diz. Se submete ao mercado, se submete ao capital, se submete a fazer aquilo que a sociedade contemporânea quer que as pessoas daqui saibam fazer quando saem. Operar. Né? E, na realidade, o que a sociedade precisa muito é gente que saiba pensar. Porque quem pensa é capaz de prover o fazer. Tá? Bom, então eu vivia e me assustava um pouco com a pouca frequência das pessoas às atividades de extensão. Mas aos poucos isso também foi mudando. Né? Mudando, e eu acho que, mesmo que ela não atinja o conjunto da universidade, ela está à disposição do conjunto da universidade, mas mesmo que ela não atinja, ela abrange alguns setores bastante significativos. Daí porque a aceitação dos nossos programas de extensão. Então, eu diria assim que isso é o que, em termos gerais, agora eu não sei mais o que você gostaria que eu dissesse da minha trajetória na universidade. Bom, eu ali era professora, aluna no Prepur, depois professora, depois de professora... A senhora foi pró-reitora de planejamento? Sim, eu fui coordenadora do Propur. Eu só não fui até hoje... na universidade, até hoje, vários cargos eu não tive, mas eu quero dizer o seguinte, eu não fui chefe de departamento e eu nunca fui diretora, mas eu fui coordenadora do Propur, fui pró-reitora de planejamento, fui pró-reitora de administração no tempo do professor Elgio Trindade, quando reitor, depois eu fui reitora, 8 anos, né? E depois dali eu saí da reitoria e fui para o CNPq, lá fui vice-presidente do CNPq, mas eu nunca deixei de ter claro na minha cabeça que o que eu sou é professora. Até porque eu já fui professora primária, no meu tempo se dizia assim, certo? Eu fui professora de ensino médio, certo? Então... se eu somar todos esses anos, passa de meio século de professora, para vocês verem que como eu já tenho alguns anos de vida, né? Bom, professora Brana, eu queria que a senhora falasse um pouco da senhora reitora. Eu acho, eu participei, né, dessa gestão toda, e eu vejo na sua gestão uma grande abertura da universidade para a sociedade. Na sua gestão, a senhora recupera todos os prédios históricos aqui do Campo Central, a senhora cria a nova sede do Museu da URGS, a da rádio e... o jornal da universidade. Mas a senhora sempre teve uma preocupação de acompanhar cada detalhe. Né? E com a arte e com a cultura, a senhora foi muito atenta. A arte e a cultura faziam parte, como é que eu vou dizer assim, elas eram a meta na sua gestão, elas tinham um lugar de destaque na sua gestão. Como é que a senhora enxerga? Porque a arte e a cultura foram muito enfatizadas na sua gestão. Então, como que a senhora enxerga? Porque no seu plano, elas estão ali, como todas as outras áreas. Mas eu, que acompanhei muito pessoalmente falando, ela foi um momento que a universidade realmente se relacionou muito com a sociedade através da arte e da cultura. Eu sempre tive
essa preocupação de que as coisas saíssem do intramuros. E essa coisa de sair do intramuros está muito vinculado também a esse meu trabalho que é voltado, que meus estudos são voltados, acadêmicos, profissionais, né, para a questão da cidade, do território, né? E eu não vejo a cidade separada da universidade. Universidade e cidade estão muito vinculadas. Então, assim como eu não vejo o projeto arquitetônico, a casa separada do projeto urbanístico da cidade, certo? Isso para falar o linguajar dos meus colegas arquitetos lá da minha faculdade, uma vez que eu não sou arquiteta, mas que com eles eu tenho aprendido ao longo dos anos isso tudo. Bom, então, a cidade e a universidade estão muito vinculadas. Então, eu sou uma interiorana. Eu, quando fui candidata a reitora, eu disse, eu sou uma interiorana. Eu venho do interior, eu me criei numa cidade de porte médio, Passo Fundo, que é uma cidade, naquele tempo, bem menor do que ela é hoje, mas do qual essas coisas me interessavam. Por exemplo, eu fui presidente lá de um diretório acadêmico e levamos as peças teatrais na época, por exemplo, Dois Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos. E imagine, levar para uma cidade como aquela, e a gente enchia os salões. O salão que tinha um salão muito bom, tem ainda, né? Agora já tem outros maiores, mas enfim, tem um salão muito bom, que é da antiga Faculdade de Filosofia lá, e lá nós levamos Dois Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos, cujo Paulo Graça Mello era o ator principal, e aquele outro menino, eu digo, porque agora ele ainda está vivo, o Paulo Graça Mello, foi casado com a Marília Pera, já morreu, certo? Mas ele veio e trouxe. E a minha condição com eles, quando vieram, era o seguinte: eles só viriam se deixassem fazer uma abertura na hora da apresentação e se eles fossem juntos aos estudantes do curso de Letras e de Artes, de modo especial, estava aberto a todos os estudantes, mas de modo especial a esses, né? Falar sobre o teatro no Brasil, enfim, seu papel, isso e aquilo. Então, essa coisa eu trazia, estava muito marcada em mim, né? Então, quando vão vir para cá, daí aqui, então eu disse que era uma interiorana. Por quê? Porque eu sentia falta disso. Eu lia lá em Passo Fundo o Jornal do Brasil, já falecido também, o Jornal do Brasil, que não existe mais, mas existe agora só em... Como é que chama isso? Digital, mas poucos, bom, enfim. O Jornal do Brasil era um dos mais importantes, um caderno B, que era o caderno de cultura, certo? Eu conheci o Rio de Janeiro primeiro pelo Jornal do Brasil, o caderno B. Então, isto eu já contei até em algumas coisas que eu escrevi por aí, mas não importa. Esse sentido de que você, mesmo lá no interior, eu tinha que juntar essas duas coisas, tá? Mas voltando daí aqui. Então, aqui, quando eu fiquei reitora, eu me candidatei reitora, junto com um grupo grande, nós fizemos o programa. Eu até trouxe aqui o programa, né? E esse programa, ele não tinha aquela separação tão clássica, né? O que nós vamos fazer no ensino, que eu vou fazer na pesquisa e extensão? Ensino, pesquisa e extensão era um projeto só. Porque eu acho que o grande problema nosso é que nós não trabalhamos com a organicidade dos nossos planos, projetos e programas, certo? Na nossa entendeu? Por exemplo, outra coisa é a valorização de recursos humanos. Quem são os recursos humanos? Os que vêm de fora, os alunos, os funcionários e os professores. E a sociedade, no fundo, são os recursos humanos. Depois vem lá, bom, a parte administrativa, planejamento como forma de ação. E hoje se diz tanto que não existe planejamento, não estou falando na universidade, que as coisas não andam, porque a cidade não tem planejamento, o país não tem planejamento, tudo é culpa do planejamento. Mas o que é o planejamento? Nós temos muitos planos, às vezes. Isso poderia se tornar só um plano se não tivesse tido uma implementação, certo? E aí inclui todas as artes. E aí tem o item, que era importantíssimo, interação universidade-sociedade. E é nesse item que, entre as diferentes formas de interação, estão colocadas os programas garantir a continuidade e ampliação dos projetos de extensão já institucionalizados nas áreas da educação, técnicas, artísticas, culturais e ação comunitária. Por quê? Porque elas não estão separadas culturalmente. O que é cultura, né? Porque também nós podemos só pegar e valorizar aquela cultura elitista, né? Aquela de mercado, né? Onde faz um quadro hoje, né?
O quadro não vale nada, de repente vale uma fortuna. Basquiat, que é um americano, está tendo agora uma exposição em São Paulo dele. E ele era como é que chama desses que pinta na rua? Grafiteiro, que se tornou, as obras dele hoje são valorizadíssimas, né? Valorizadíssimas. E ele era o quê? Então, por que não, quando algumas autoridades mandam até pintar os muros para tirar o grafite, né? Quando o grafite também é uma forma de expressão. Então, para a gente não separar, não fazer da arte alguma coisa só elitista. Bom, então, com isso nós tínhamos um programa, e o programa foi, na medida do possível, concretizado com auxílio, porque tinha uma boa equipe. Você fazia parte dessa equipe e outros tantos que, sabiamente, os diretores, os reitores, os dirigentes continuaram preservando nas suas funções, né? Então, isso aí era uma coisa. E aí eu vi, por exemplo, e mais, quando você disse, bom, poderia ter ficado nos planos, nós, quando entregamos, no fim dos 2 mandatos, este relatório, tá? Bonito, muito bonito, mas não é só bonito, ele tem conteúdo, né? Que diz que tem todas as ações desenvolvidas, era a Uniação, a convivência, as universidades solidária, Unicultura, sim, que é um programa que já vinha, a Unicultura, tem que fazer justiça, esses programas, muitos deles já existiam, mas era importante ampliá-los, dar mais uma diversificação, né? Como é que está aqui, outra coisa que